Ele era Akinfev que tinha a linhagem do rei dos elfos. É. Saudações, majestade. Akinfev ficou surpreso no começo, mas rapidamente percebeu o que estava acontecendo. Agora, seu rosto estava em uma cor vermelha saudável, e ele estava prestes a se ajoelhar em direção a Fei. Como Akinfev possuía a linhagem do rei dos elfos, ele era rejeitado pelas leis da natureza no mundo exterior. Quando sua linhagem despertou gradualmente, seu corpo se tornou cada vez mais fraco. Mesmo que sua linhagem tenha sido ativada e ele tenha obtido as Puldarussas técnicas do clã elfo, ele era muito frágil e sempre estava em perigo de vida. A fim de encontrar o caminho antigo que existia nas lendas, ele foi a Shambord e tentou descobrir os segredos sobre as florestas e montanhas ilimitadas atrás da cidade de Shambord. No entanto, ele não conseguiu encontrar nada de útil e ficou dentro da cidade como um eremita, usando a energia vital das vibrantes florestas em torno da cidade de Shambord para suprimir os ferimentos em seu corpo. Depois, ele se tornou amigo de Fei e arriscou agravar seus ferimentos e ajudou durante o casamento de Fei. Embora ele nunca tenha jurado lealdade, ele foi um dos cavaleiros que seguiram Fei. Há meio ano, o poder da linhagem dentro do corpo de Akinfev explodiu novamente e seus ferimentos não podiam ser suprimidos por mais tempo. De repente, Fei teve uma ideia e usou o poder do Trono do Caos para levar Akinfev e suas duas empregadas semi-elfas para a região central do Palácio Mítico. As leis da natureza e os elementos naturais ainda eram idênticos à era mística de milhares de anos atrás, e a energia vital ilimitada das plantas não pode apenas ajudar Akinfev a suprimir os ferimentos, também desbloqueou completamente a linhagem do rei elfo e resolveu a questão da rejeição dos elementos naturais. Como resultado, a velocidade de cultivo de Akinfev disparou. Ha. Parece que você ganhou muito nos últimos 6 meses. Você já se tornou um Lorde da classe Sol. Fei ficou chocado, o aumento da força de Akinfev superou em muito sua estimativa anterior. Esse jovem pulou dezenas de níveis, e a velocidade crescente de sua força foi a mais rápida que Fei já vira. Embora Fei tivesse o dedo de ouro do Diablo World, ele ainda sentia que seu código de trapaça era inferior. Será que a antiga linhagem do rei elfo é tão poderosa? Ao ouvir os elogios de Fei, Akinfev disse respeitosamente com uma expressão agradecida: tudo isso me foi concedido por Sua Majestade. Se não fosse por sua bondade, meu poder de linhagem colidiria com as leis da natureza e faria meu corpo explodir. Quanto à velocidade do meu crescimento, só o descobri há pouco tempo também. Acontece que eu não tinha apenas a linhagem do Rei dos Elfos, é a linhagem do Rei Elfo Dourado, ainda mais raro, que é único. Uma vez ativado esse poder da linhagem, eu serei capaz de obter o poder e as habilidades de meus ancestrais antigos. Talvez seja porque essa linhagem seja muito insana que as leis da natureza no mundo exterior a rejeitem. Saudações, Vossa Majestade. Enquanto Fei e Akinfev conversavam, mais 2 raios de luz verde brilharam, elas eram as 2 lindas empregadas meio-elfas. Com sorrisos no rosto, eles cumprimentaram Fei com respeito. Essas 2 garotas meio-elfas eram hostis a Fei no começo, mas agora eram muito íntimas com ele. Sua personalidade direta e sincera era semelhante aos elfos das lendas. Fei detectou nitidamente que essas 2 empregadas fofas também ficaram muito mais fortes. Elas alcançaram a 9 estrelas e a energia verde da vida fluía em seus corpos como as ondas de um oceano. Parecia que o ambiente dentro deste pequeno mundo era perfeito para os elfos viverem.
Hail the King, capítulo 959. Tenho uma ideia interessante. Enquanto conversavam e riam, chegaram a uma montanha verde e tranquila. Era ali que Akinfeev morava nos últimos tempos. Havia uma simples casa de palha no pico da montanha, e a fonte da montanha descia do cume até chegar aos pés. Ervas cresciam por toda parte, as veias se entrelaçavam e cresciam delicadamente. As plantas eram vibrantes e parecidas com cristais, fazendo esse lugar parecer bonito e etéreo. Sua Majestade, você está aqui para me fazer algumas perguntas, certo? Akinfeev era esperto. Depois de saber a situação no continente a partir das breves descrições de Fei, ele adivinhou a intenção de Fei de vir aqui, então ele abriu o tópico ativamente. Isso está certo? Fei não tentou esconder nada. Ele perguntou diretamente: eu quero saber mais sobre o clã Elfo. No momento, existem muitos rumores sobre outras raças aparecendo no continente, incluindo as tropas elfas. Não parece que esses rumores são todos falsos. Como é que essas raças antigas estão aparecendo depois de desaparecer por tanto tempo? De onde eles vieram? Talvez você possa me dar algumas pistas. Fei não veio aqui sem motivo. Akinfeev possuía a linhagem do rei dos elfos e seu pai era misterioso e bastante poderoso. Ficou claro que a família de Akinfeev estava ligada ao antigo clã dos elfos, então esse jovem deve saber alguma coisa. Após um momento de silêncio, Akinfeev acenou com a mão e sinalizou para as duas empregadas semi-elfas saírem. Então, ele se virou e disse a Fei sinceramente: essas coisas são secretas. Para ser mais sério, diz respeito ao destino do clã elfo. Teoricamente, devo mantê-lo como um segredo máximo, e não devo contar a ninguém. No entanto, quando meu pai planejou minha viagem, ele me disse que eu não precisava mais carregar a chamada missão como elfo e não fazia mais parte do clã dos elfos. Se eu pudesse encontrar um lorde que mereça minha lealdade, devo me concentrar nele e viver. Eu não ligo se você rir, mas eu já me trato como um Chambordiano desde um ano atrás. Portanto, como Vossa Majestade está aqui para me fazer essas perguntas pessoalmente, vou lhe contar tudo o que sei. Fei assentiu e disse: eu já pensava em você como um Chambordiano há algum tempo. Nós somos amigos, certo? Akinfeev riu e assentiu, e disse: é uma honra. Isso mesmo, eu sei algumas coisas sobre o clã elfo. Quando estava em casa, entrei em contato com alguns documentos antigos, registrando o que aconteceu perto do fim da Era Mítica. Naquela época, a natureza mudou drasticamente, e um tipo de inimigo aterrorizante apareceu. Mesmo deuses e demônios não podiam fazer nada. Todas as raças afiliadas sofreram pesadas perdas e quase foram extintas. No entanto, os clãs e raças que eram puldarussas ainda reagirão com o tempo. Os mestres nesses clãs tinham poderes divinos, e todos criaram planos de contingência para suas raças. Alguns deles criaram mundos pequenos e abriram espaços independentes no vazio. Então, os descendentes mais talentosos foram meticulosamente escolhidos para sobreviver. O clã elfo não foi diferente. Nas lendas, os 36 deuses guardiões do palácio divino da Rainha da Lua se sacrificaram e queimaram suas energias divinas, criando o misterioso reino elfo. Então, todos os membros do clã elfo que sobreviveram a esse ponto foram todos transferidos para esse reino para evitar a tragédia. Portanto, se esses documentos sobre o meu clã estiverem corretos, os elfos não foram exterminados como a maioria das pessoas acredita.
Eles têm vivido e se reproduzido dentro do reino dos elfos, e talvez tenham se tornado poderosos também. Portanto, não é estranho que eles tenham saído do reino dos elfos e reaparecido no continente de Azeroth. E o chamado lendário caminho antigo em Shambord. Fei pensou em algo e perguntou, já que você já conhece o reino dos elfos, por que ainda queria encontrar o lendário caminho antigo? Só encontrei algumas pistas nos documentos antigos da minha família sobre o reino dos elfos, então não sei onde fica a entrada desse reino e como chegar lá. Portanto, eu queria encontrar o lendário caminho antigo usando minha sorte. Se eu pudesse entrar no reino dos elfos, isso teria aliviado meus ferimentos. Infelizmente, não encontrei nada. Além disso, parecia que meu pai desconfiava de minhas ações, então ele agendou instantaneamente minha saída da família. Ainda estou confuso, parecia que ele estava preocupado com a minha segurança. Aí eu vejo. Foi a primeira vez que Fei ouviu isso, e ele ponderou. Depois de um tempo, ele perguntou, sobre o reino dos elfos, é semelhante a este pequeno mundo, certo? É um espaço independente paralelo ao continente de Azeroth. Assim como os ursos hibernando, o clã elfo está descansando e se recuperando no reino elfo. Akinfeeva assentiu e acrescentou, talvez eles já tenham começado a se deslocar pelo continente há muito tempo. É que a maioria das pessoas não sabe. Por exemplo, minha família, minha linhagem. Enquanto ele dizia isso, ele apontou para as duas empregadas meio-elfas. Por exemplo, elas. As raças antigas já apareceram no continente e estão aumentando suas forças em segredo, penetrando na sociedade humana. Fei ficou chocado com essa hipótese e pensou consigo mesmo, isso é aterrorizante. É como um filme de espionagem. No entanto, a aparição da família do pai de Akinfeev diz muito. O clã elfo não era a raça mais poderosa da Era Mítica. Como eles usaram esse método para evitar a tragédia e transmitir a linhagem de sangue, outras raças, como dragões, duendes e orcs, devem ter usado seus próprios métodos para escapar de tudo isso. Akinfeev pensou por um momento e disse, portanto, os rumores sobre as pessoas vendo essas raças no continente podem não ser falsos. O que você disse é interessante. Fei esfregou o queixo e disse, ponderando, eles não aparecem há milhares de anos, então por que todos saíram recentemente? Você sabe por quê? Isso, há muitas razões. Por exemplo, ouvi pessoas dizerem que as leis da natureza no continente de Azeroth estão mudando lentamente, mudando gradualmente de volta a como era durante a Era Mítica. Talvez os pequenos mundos que os mestres criaram milhares de anos atrás estejam chegando ao fim e eles sejam forçados a voltar. Sim, parece que o que você disse faz sentido. Fei pensou imediatamente em outra pergunta e a fez, como as várias raças antigas usavam esses métodos para ajudar seus descendentes a viver. Acho que a lenda sobre o caminho antigo em Shambord não passa de um boato. Como saiu todos esses rumores no momento, e não há informações sobre o clã Orc? Será que essa raça poderosa e amante da guerra na Era Mítica foi extinta? Isto é estranho. Talvez os orcs tenham tido azar e tenham sido eliminados. Afinal, nas lendas, a raça orc não se destacava em magia, então talvez eles não tenham sido capazes de criar seu pequeno mundo. Akinfeev não pensou demais sobre isso. Agora que você avançou para o reino da classe Sol, não tem medo da pressão da natureza no mundo exterior e pode voltar agora. Com sua força, você é um mestre que pode dominar uma região. Você tem algum plano?
Fei de repente mudou de assunto. Akinfeev sorriu e disse: Eu já disse que sou um Chambordiano. Farei o que Sua Majestade desejar. Eu tenho uma ideia interessante. O sorriso de Fei era estranho. Hail the King, capítulo 960. Rumo ao oeste. Cerca de 1 hora depois, Fei saiu da área do poço de água da cidade das duas bandeiras com Akinfeev e suas duas empregadas meio-elfas. De acordo com o plano que eles já fizeram, os 3 elfos não foram ao hotel onde Fei estava hospedado. Em vez disso, eles se despediram e se transformaram em 3 raios de luz, desaparecendo na escuridão. Depois de uma pequena pausa, Fei voltou direto para o hotel. Seu objetivo desta viagem foi alcançado, então ele relaxou um pouco. Estava no meio da noite e suas duas rainhas estavam dormindo bem. Embora Helena não sentisse muito cansaço depois de vagar pela cidade por um dia, Angela estava mais fraca e exausta. Quando Fei voltou, ela estava tendo um sonho doce. Vendo os doces sorrisos nos rostos das duas beldades, o coração de Fei estava prestes a derreter. Fei sentou-se ao lado da cama e beijou levemente as bochechas de suas amantes antes de observar cuidadosamente seus rostos, e um sorriso gentil apareceu gradualmente em seu rosto. Ao recordar todas as coisas que haviam acontecido entre eles, grandes ou pequenas, esse Lorde Supremo que era decisivo e assassino gradualmente se transformou em um homem normal que tinha um profundo amor por suas esposas. Depois de ficar em silêncio por um tempo, Fei entrou no Diablo World e começou a subir de nível. No momento, Fei havia passado pelo Diablo World no modo inferno com seu bárbaro, paladino, assassino, druida e necromante. Fei estava jogando com seu personagem de feiticeiro, e esse personagem já era bastante poderoso. Apenas a Amazona não era tão importante para Fei, por isso foi colocada no último local, e o personagem Amazona ainda estava no nível 14 do modo pesadelo. Nos últimos dias, os rumores sobre o aparecimento de outras raças se espalharam, causando muitas discussões. Além disso, a Santa Igreja estava se comportando de forma estranha, fazendo Fei sentir uma sensação ainda mais forte de perigo. Portanto, ele tinha que passar rapidamente pelo modo inferno no Diablo World com todos os 7 de seus personagens, e esperava poder obter algumas recompensas úteis para melhorar ainda mais sua força. No céu. Enquanto envolvido em chamas de energia verde, Akinfeev e suas duas lindas empregadas meio-elfas estavam voando em direção à região oeste de Azeroth. Azeroth. Akinfeev usava uma armadura de ouro, que aparecia e desaparecia como sua mente ordenava enquanto uma expressão agradavelmente surpresa permanecia em seu rosto. Toda vez que a armadura dourada brilhava, um brilhante poder estelar aparecia no céu e correspondia a ele. Embora não fosse vasto em volume, era um tipo de energia de alto nível. Era um conjunto santo estelar, parecia que ele e Fei chegaram a alguns acordos. Mestre, você realmente decidiu servir o rei de Shambord? Uma das empregadas semi-elfas com os longos cabelos verdes perguntou: Mestre, você fundiu a linhagem do rei elfo dourado em seu corpo e ativou o poder e a força do antigo deus elfo. Em pouco tempo, quase ninguém no continente poderá rivalizar com você. Eu não quero lutar contra outras forças, mesmo que eu me torne o governante do clã elfo. Akinfeev balançou a cabeça e disse: em termos de competição, talvez haja pessoas que poderiam lutar com o rei de Shambord, mas não seria eu.
O continente de Azeroth não é mais a mesma terra que havia sido dominada por humanos há milhares de anos. Somente aqueles com grande fortuna e poder podem tentar lutar pelo único trono divino. Esta batalha está determinada a ser sangrenta e trágica, e eu não aguento. A outra empregada meio-elfa assentiu e disse com um pouco de compreensão: Mestre, você está certo. Também sinto que o rei de Shambord é uma pessoa aterrorizante, parece que não há nada que ele não possa fazer. Se não fosse por ele, o mestre. Agora, o rei Alexander também é seu mestre. Espero que essa viagem seja tranquila. Akinfeev olhou para a distância oeste, parecendo um pouco preocupado. Manhã do segundo dia. No entanto, Rebri e outros oficiais administravam a cidade das duas bandeiras por um tempo, então tinham muitos batedores. Esses batedores descobriram a chegada do rei e duas rainhas. O proprietário do hotel e outros clientes ficaram chocados com essa situação. Rebri e outros tinham prestígio de alto nível na cidade, e quase todos, de vendedores ambulantes a nobres ricos, sabiam desse prefeito justo e gentil. Vendo essa cena, muitas pessoas pensaram consigo mesmas: quem poderia ser? Tantas figuras de alto nível estão aqui. Prefeito veio aqui pessoalmente. Poderia ser. Quase todo mundo correu em direção ao hotel. Após